Tem mulheres que perderam não a força, mas a fé que ainda podem vencer. O inimigo, ele sabe disso. Porque uma mulher que ora assusta o inferno. Mas uma mulher que entende os princípios da fé, ela muda destinos. Talvez você esteja cansada, decepcionada, esperando respostas que nunca chegaram. Mas hoje Deus te trouxe aqui para te lembrar que a fé não começa quando você vê. A fé começa quando você decide confiar mesmo chorando. Fica comigo até o final desse devocional, porque existe um princípio espiritual que pode destravar áreas da sua vida que estão paradas há anos. Hoje nós vamos falar sobre princípios de fé. A batalha para a qual todos nós somos chamados é a batalha da fé. O bom combate é o bom combate da fé. Toda a estratégia do diabo contra a sua vida insiste em minar a sua fé, lançando dúvidas na sua mente. Aí tu me perguntas, como ele faz isso? Ele fala em seu ouvido, como se você fosse falando consigo mesmo. Isso é para que você pense que aquele pensamento que ele está soprando procede de você. A fé, minha irmã, é chave. Se você não tem fé, como pode avançar? Quando o diabo consegue lançar dúvidas em seu coração, por exemplo, tipo, a respeito do amor de Deus por você, qual é o resultado? O resultado é que você fica paralisada, não consegue orar, não tem mais força, não tem mais palavra, não tem mais ânimo, nem para crer por milagres ou ter fé para pedir alguma coisa. Outras vezes, o maligno tenta nos levar a olhar para nós mesmas e esquecermos da nossa justificação em Cristo. Nesse momento, você conclui falsamente que não está qualificada a receber algo de Deus. E o resultado será a falta de fé. Tudo porque você aceitou a mentira do diabo, que diz ser necessário merecer para receber algo do céu. Lá em Gálatas, no capítulo 2, nos versos 19 e 20, Paulo diz algo interessante sobre a fé. Diz assim: estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Poderoso, né? Uau! O justo vive pela fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Lá em Hebreus 11:6 afirma essa verdade para nós. A fé é a chave. É a incredulidade que nos impede de recebermos mais de Deus. Querida, há um oceano de provisões celestiais à nossa disposição, mas não desfrutamos dela porque cedemos à incredulidade na nossa mente, essas setas que roubam a nossa paz, a nossa alegria. Aprender a exercitar a fé é, portanto, vital para o nosso crescimento espiritual e para que possamos entrar na posse de todas as bênçãos que já nos foram dadas por Deus. Aí tu me perguntas, o que é fé? A verdadeira fé, ela procede do coração e não da mente. Não basta concordar com a mente. É preciso aplicar o coração para crer na palavra de Deus. Em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, diz assim: fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Portanto, minha irmã, a fé é simplesmente uma convicção, uma certeza. É como o pai que, estando embaixo, ele diz ao filho que está lá em cima de um muro, por exemplo: pule, filho, pule. O filho precisa crer que o pai vai segurá-lo. Se o seu pai for digno de confiança, então esse filho pulará. Toda criança fica se questionando:
Será que ele consegue me segurar? Será que ele é forte o suficiente? Esse é um bom teste para você fazer com o seu filho. Se o garoto pular, será um bom sinal, pois significa que ele confia em você o bastante para também aceitar a sua instrução. Aquele que não confia também não aceita instruções. Você também terá que pular nos braços de Deus. Enquanto você não pular nos braços dele, você não conseguirá seguir suas instruções. O Senhor jamais decepcionou aqueles que esperam nele. Em Hebreus, no capítulo 11, nos versos 2 e 3, nós lemos: pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Entende? É pela fé que você entende que o universo foi formado pela palavra de Deus. Para o homem sem Deus, a vida foi simplesmente um acidente cósmico. E o universo surgiu de uma explosão cósmica. Essa teoria é conhecida como teoria do Big Bang. Eu vi um adesivo de um carro, uma vez muito interessante, que dizia assim: Deus disse Big, e então Bang. Esse é o poder da palavra de Deus. Ainda em Hebreus, no capítulo 11, nos versos 4 e 5, diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Entenda que Enoque ele foi transladado, não por ser melhor do que os outros, mas porque antes da sua transladação, ele obteve testemunho de haver agradado a Deus. Queridas, agradamos a Deus quando cremos nele. Leia Hebreus, capítulo 11, do verso 6 ao 16. Fé é simplesmente levar a sério o que Deus diz. Tomar como verdade o que Deus falou nas Escrituras. Em toda a Bíblia, por 7.000 vezes, se menciona que Deus disse ou que Jesus disse. E se Ele disse, é promessa. Se é promessa, Ele cumprirá. Talvez você deseje agradar a Deus fazendo coisas, mas só agradamos a Deus realmente quando cremos nas suas palavras. Ao contrário do que muitos pensam, o primeiro pecado do homem não foi a desobediência. Deus ordenou a Adão que não comesse do fruto, caso contrário, ele morreria. O diabo, porém, disse a Eva: é certo que não morrereis. Eles tinham então duas vozes. A serpente diz que não morria e o Senhor afirmava que morria. Assim, o primeiro pecado do homem não foi só a desobediência, foi a incredulidade. Adão não levou a sério o que Deus disse. Percebe? No livro de Hebreus, no capítulo 11, no verso 33, diz que pela fé os homens de Deus praticaram a justiça. Até a vida cristã só pode ser praticada por fé. Como posso ter uma atitude perdoadora? Pela fé. Como posso ter o amor pelos homens? Aqui, quando eu falo pelos homens, quer dizer pela humanidade, pelas pessoas, tá? Me entenda, por favor. Pela fé. Como posso ter uma conduta santa? Pela fé. Muitos não recebem de Deus porque não pedem. Outros, porém, pedem, mas não recebem porque não creem. Imaginam que seus pedidos sejam grandes demais e desta forma diminui o tamanho de Deus, desonrando diante do mundo espiritual. Fale coisas grandes a respeito do seu Deus. Peça coisas nobres, grandes, que o honrem. Creia por coisas que deixem as pessoas boquiabertas. E acredite em mim, você as receberá.
que o chamem de louca, mas nunca diminua Deus aos olhos das pessoas. Apenas a nossa fé honra a Deus completamente. Eu vou me estender um pouco mais hoje nesse devocional para te deixar, para fazer uma explanação, um resumo aqui sobre a fé de Abraão e a fé de Tomé. A Bíblia mostra que podemos ter dois tipos de fé: a verdadeira fé, a que procede do coração, e a fé falsa, que não passa de uma concordância mental. Alguns ouvem algo e apenas concordam com o que dizemos. Se eu afirmar, Deus cura, você responderá, cura mesmo. Você concordou. Mas fé é algo diferente. É mais do que concordar. É uma atitude do coração, é uma convicção. Quem sabe que Deus cura tem uma postura. Mas quem tem a convicção de que Deus realmente cura, manifesta outra atitude, a que procede do coração. Em outras palavras, você pode ter a fé de Abraão ou a fé de Tomé. Qual é a fé de Abraão? Em Romanos, no capítulo 4, no versículo 17, diz assim: como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão esperou contra a esperança. Abraão esperou contra a lógica, pois ninguém nunca havia ressuscitado. Mas ainda assim, Abraão creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo Deus lhe dissera. Em Romanos, no capítulo 4, dos versos 18 ao 21, diz assim: Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Uau! Abraão não viu, mas creu contra as evidências. Esperou contra a esperança. Foi contra a lógica e até as leis naturais. Ele creu contra tudo. Abraão não viu nada e tampouco sentiu coisa alguma. A Bíblia diz que ele até precisou se fortalecer na fé, glorificando a Deus. Olha que poderoso. Apesar de todas as evidências contrárias. Ele sendo velho, sua esposa com o ventre já amortecido, Sara já não podia gerar. Ainda assim, ele creu e honrou a Deus. Essa é a fé dos que recebem de Deus. Isso honra a Deus, porque Abraão creu somente no que Deus havia dito. Há, todavia, outro tipo de fé, a fé de Tomé, que fez exatamente o oposto. Só creria se visse e tocasse em Jesus ressuscitado, como está escrito lá em João, no capítulo 20, nos versos 24 ao 25, diz assim: Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Percebe? Depois de colocar o dedo nas feridas dos cravos no lado de Jesus, você não precisa mais de fé. A fé é a convicção de coisas que se não veem. Mas aquele que é do time de Tomé tem que ver primeiro para começar a crer. Alguém outro dia me disse: eu vi um milagre. Agora eu sei que Deus cura. Aí eu: oi? Calma aí. Agora que tu vistes a cura, tu resolveste crer que Deus cura? Como assim, gente? Essa não é a fé do Novo Testamento. Eu não creio em curas porque eu vi alguém sendo curado, mas porque Deus disse que é o Senhor que nos cura. Eu creio
é na palavra de Deus. Há coisas que eu não vi ainda, e mesmo assim eu creio. Ainda não vi, por exemplo, um morto ser ressuscitado. Contudo, eu creio que o Deus é poderoso para fazê-lo. Eu sei que sempre haverá o pessoal do tipo de Tomé na igreja, no nosso círculo de amizade, à nossa volta, sentando à nossa mesa. Contudo, eu creio que Deus é poderoso. Aqueles que ficam esperando que algo aconteça para então começarem a crer. Mas nós, as mulheres vencedoras, são aquelas que manifestam a fé do tipo de Abraão. Amém? Eu quero orar por você, mas antes, deixa eu te falar que na próxima quarta, nós vamos dar continuidade a esse estudo sobre os princípios da fé, tá? E na quarta a gente vai falar dos 3 tipos de fé que a Bíblia fala. Então, eu quero te pedir para que continue nos acompanhando aqui, tá bom? E eu quero orar por você. Pai, hoje eu te apresento cada mulher que chegou até esse devocional, carregando dores escondidas, medos silenciosos e até mesmo batalhas que ninguém vê. Pai, fortalece a fé da minha irmã. Quando ela pensar em desistir, lembra ela que o Senhor continua trabalhando mesmo no silêncio. Quando ela se sentir fraca, faça ela lembrar que o seu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Que ela aprenda a viver pelos princípios da fé, confiar antes de entender, obedecer antes de receber e permanecer firme, mesmo quando tudo parecer contrário. Que toda ansiedade, insegurança, desânimo caiam por terra agora em nome de Jesus. Visita o coração dessa mulher, restaura os sonhos dela, reacende a esperança e abre caminhos onde ela já não consegue enxergar saída. Que nunca falte fé dentro da casa dela, que nunca falte direção para os passos dela e que ela tenha coragem para acreditar novamente. Porque a tua palavra diz lá em Hebreus que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a convicção das coisas que não vemos. Nós cremos em ti, Pai, e entregamos tudo nas tuas poderosas mãos, em nome de Jesus. Amém? Diga aí onde você está. Diga amém aí onde você está. E se essa mensagem falou com você, curta esse vídeo, comenta aqui embaixo. Eu vou viver pela fé. Compartilha com outra mulher que precisa ser fortalecida hoje. E continua aqui no nosso canal Mente Serena com Deus. Porque toda semana nós temos devocionais, orações e palavra que alimentam a alma e se aproximam você. E aproximam cada vez mais você da presença de Deus. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa. Fica na paz e até o próximo vídeo.